Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, né? Quando a gente fala na palavra revolução, revolução significa transformação, mudança. E aí a gente falar industrial, né? Tem alguma coisa que tem a ver com as indústrias. Você sabe o que é uma indústria? Vocês conhecem, né, uma indústria? Quando a gente fala de indústria, a gente está falando de fábricas, né? Então, ao falar de revolução industrial, né, que é um momento da história, a gente está falando de uma transformação, né, uma série de, na verdade, de transformações que acontecem justamente a partir do surgimento das indústrias, né, surgimento das fábricas. Isso acontece lá no século XVIII, né, na metade do século XVIII, aí quando a gente fala de século XVIII, né, o que é o século XVIII? É aquele século que vai do ano 1701 até o ano 1800, né? Nós estamos em 2021, né? Então 1700, 800, 900, né? 2000, mais de 200 anos atrás, né? E se a gente pensar ainda antes disso, né? Antes aí do surgimento das indústrias, né? Quando a gente fala de transformação, de mudança, a gente precisa pensar o que mudou, né? Muita coisa, né, mudou, né? A vida que a gente leva hoje, né, uma vida que é muito ligada, né, à tecnologia. A gente, na verdade, inclusive, tem uma dependência tecnológica, né? É claro que, assim, né, quando a gente fala de dependência, né, isso tem, né, um certo tom um pouco negativo, né, da gente falar de dependência, mas a gente também, né, por outro lado, essa aula que eu estou dando para vocês, ela vai por meio de uma tecnologia, né? Eu preciso usar a internet, por exemplo, também para veicular, né, essa aula aqui para vocês, né? Estou usando câmera, eu usei aqui, acabei de usar uma impressora, né, para imprimir o resumo aí dessa aula, né, um roteirinho da aula para poder falar com vocês. Então eu estou usando, né, uma tecnologia. A gente vive, né, num mundo com muita tecnologia, né? E até, né, a gente pode falar que antes do século XVIII existia tecnologia. Na verdade, a tecnologia existe desde que o homem começou a criar, né, ferramentas, desde que lá, até antes do homem, os ancestrais do ser humano, né, criaram ferramentas para que eles pudessem, né, usar, pudessem facilitar o seu dia a dia, né, pudessem caçar, né, pudessem armazenar alimentos. Então, desde o passado, o homem vai criando ali as suas tecnologias, ainda que lá no passado, lá na pré-história, por exemplo, essa tecnologia fosse com pedra, madeira, osso, né? Hoje não, hoje são chips, hoje a gente tem energia elétrica, energia nuclear, né? Enfim, né? Hoje a tecnologia é outra, mas, né, a gente pensando então um pouquinho antes, né, o mundo que existia antes do século XVIII, já existia tecnologia, mas é claro, né, uma tecnologia muito diferente da nossa, né? As pessoas, né, elas viviam num mundo bastante diferente, né? A gente vivia numa época, por exemplo, que durante a noite, para ter iluminação, as pessoas precisavam usar velas, né? A gente vivia numa época em que as pessoas, para poder se locomover de um lugar para o outro, tinham que usar os animais, né? Os cavalos, as carroças, né? Que eram puxadas por animais, né? Para se aquecer, né? As pessoas tinham que usar, né, por exemplo, a lenha, né, para esquentar comida, né, para aquecer os ambientes, né, a gente pensar no calor, né, o calor que faz bastante aqui no Rio de Janeiro, como é que as pessoas faziam, né, para enfrentar esse calor, né? As pessoas tinham que talvez se abanar com as mãos, né? Onde havia escravidão, né? Os escravos que abanavam lá os seus senhores, enfim, né?
era uma vida em que, né, existia uma tecnologia, mas não uma tecnologia tão avançada e tão presente assim na vida das pessoas como hoje em dia, né? Então, o momento em que essa tecnologia se torna mais presente na vida das pessoas, né, e que ela se desenvolve de uma forma cada vez mais acelerada, esse momento vai ser a Revolução Industrial, tá? É claro que assim, a gente está começando a falar de Revolução Industrial, né? A mudança que ela traz, ela é a princípio tecnológica, mas não só tecnológica, tá? Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, o que é a Revolução Industrial? Né? A gente está falando aí de um conjunto, né, de inovações, de transformações aí tecnológicas que acabam mudando, né, a forma de trabalhar, né? Por isso que eu falei que não é só tecnológica, e o dia a dia das pessoas, né? Como eu disse para vocês, isso surgiu lá no século XVIII, né, na Inglaterra, o local onde surgem as primeiras, né, indústrias, as primeiras fábricas será a Inglaterra, né? E a grande sensação, né, a grande máquina, né, que é criada naquele momento, né, que vai modificar a forma do homem, né, de produzir as coisas que precisa e vai dar origem às indústrias, né, essa grande inovação serão as máquinas a vapor, né? As máquinas são movidas pelo vapor, né, o vapor da água, né? A água aquecida gera vapor e esse vapor então passou a movimentar as máquinas, né? Esse movimento não precisava mais ser um movimento feito pelas pessoas, né? As pessoas continuavam lá trabalhando, mas elas, né, a tarefa passou a ser cada vez mais de ligar, né, ou desligar a máquina, de criar a máquina, né, de construir a máquina, mas as máquinas, né, passaram a fazer, né, por conta aí, né, da força aí do vapor, né, das máquinas a vapor, elas passaram a fazer um trabalho que muitas vezes era um trabalho feito por dezenas de pessoas, né? É isso que a máquina acaba fazendo, né? Um trabalho que muitas vezes o próprio ser humano não consegue fazer, ou pelo menos não consegue fazer tão rápido, né? Em uma quantidade, produzir coisas em uma quantidade tão grande, né? Então, a Revolução Industrial foi, né, o momento de surgimento aí dessas máquinas, dessas indústrias e as transformações, né, que vieram junto, né? Como eu disse, começou na Inglaterra. Na Inglaterra tinha uma série do país. Por que na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra era um país que tinha naquele momento, né, uma série de condições para que, né, isso pudesse se desenvolver, né? As indústrias pudessem se desenvolver. As indústrias, elas precisam de matérias-primas, né? Elas precisam de recursos, né, da natureza, né, para que elas possam existir. As máquinas, por exemplo, né, muitas delas são feitas de metal, então precisam ter os minérios, né? A Inglaterra tinha esses minérios, né? É preciso, né, ter também, né, os trabalhadores para trabalhar nessas primeiras indústrias, né? Mesmo que depois as máquinas comecem a substituir, né, pouco a pouco o ser humano, né? Não de todo, mas, né, começa esse processo. Preciso de trabalhadores. A Inglaterra tinha, né, esses trabalhadores, muitos deles vindos do campo, né? Saíam do campo e iam para a cidade, né? Porque no campo a gente estava vendo lá de um fenômeno lá no século XVIII que já não havia mais a necessidade de tantas pessoas trabalharem no campo, né? Muitas vezes, muitas áreas do campo na Inglaterra foram usadas para pasto, né? E, né, muita gente, então, não houve a necessidade de tantas pessoas ali no campo, então essas pessoas acabaram indo para as cidades onde, né, se concentravam as fábricas, enfim, né? Inglaterra ali tinha condições que acabou sendo o primeiro país, né, a ter indústrias, mas logo outros, né, principalmente países da Europa, como a França, a Bélgica, um pouco mais tarde a Alemanha e Itália, né. Fora, né, da Europa a gente vai ter, aí já no século XIX, a gente vai ter Estados Unidos, né, a gente vai ter o Japão lá no Oriente, né, como o primeiro país industrial do Oriente, tá? Então a gente vai ter essa industrialização se espalhando, né, pelo mundo, mas ainda concentrada em alguns países, né, e não à toa esses países logo se tornaram potências mundiais e até hoje são, né? Isso é uma outra herança aí, né, uma das muitas consequências aí, né, de certa forma, a Revolução Industrial, né? Os primeiros países que se industrializam, né, vão acabar se firmando, né, como potências aí econômicas, né, se desenvolvem economicamente bastante, tá? Enfim, né? E aí, assim, quais são as principais inovações tecnológicas que a Revolução Industrial traz, né? As máquinas a vapor,
né, como eu falei, e novos meios de transporte e comunicação nesse primeiro momento. Tá? Muitos deles, né, como os meios de transporte ligados a essa questão, né, da máquina a vapor, então a gente vai ter as locomotivas, né, que são aqueles trens que a gente chama de Maria-Fumaça, a gente vai ter os navios a vapor, né? Um bom exemplo de navio a vapor é o Titanic, que embora o Titanic seja, né, já do século XX, né, mas ele é um bom exemplo para a gente de navios que eram, né, movidos a vapor, né, que vão surgir já no final do século XVIII, né, começo lá do século XIX. Novos meios de comunicação vão se desenvolver, né, novas formas das pessoas se comunicarem à distância, como, por exemplo, telégrafo, né, que hoje já praticamente não é mais usado, né, mas eram sinais, né, que eram emitidos, né, que atravessavam, né, por cabo grandes distâncias, né, as pessoas precisavam entender, né, ouvir aquele sinalzinho, tinha um código chamado de código Morse, né, para poder decifrar aquela mensagem, e depois a gente vai ter também o telefone, né, a criação do telefone, e um dos nomes associados à criação, né, do telefone é o Alexander Graham Bell, né. Então a gente vai ter, né, o surgimento aí de uma série de tecnologias a partir da revolução, né, industrial, e as tecnologias que depois vão, né, desembocar nas tecnologias que a gente tem hoje, né. O telefone, por exemplo, séculos depois daria origem à internet, né. Enfim, né, antes da gente ter industrialização, né, como eu já disse para vocês, existiam tecnologias, né, mesmo que não complexas, né, como as de hoje, né, e existiam outras formas também das pessoas produzirem aquilo que elas precisam, né. A primeira dessas formas, a mais antiga delas, né, é o artesanato, né, e aí no artesanato a gente tem um trabalhador, né, chamado de artesão, e esse trabalhador ele faz toda a produção ali, né, sozinho, ele é o dono das suas ferramentas, né, ele é o dono das matérias-primas que ele usa, né, para criar os produtos, né. Como ele faz o trabalho sozinho, não precisa de espaços grandes para trabalho, então ele vai trabalhar nas pequenas oficinas, tá? E aí a gente vai ter mais ou menos, né, por volta do século XV, a gente vai ter o surgimento de uma outra forma de produção que vai ser chamada manufatura. Assim como no artesanato, né, o trabalho ele continua sendo manual, o próprio nome manufatura, né, fabricação à mão, né, vai permanecer, mas aí a gente já vai ter várias pessoas fazendo o trabalho, né? O trabalho ele começa a ser dividido por etapas e cada pessoa fica responsável por uma etapa, tá? Em comum com o artesanato é que o trabalho continua sendo manual, mas o trabalho agora começa a ser feito por várias pessoas e ele é feito dividido. Isso faz, né, com que, né, o trabalho se torne mais ágil, se produza ainda mais. Só que o trabalhador ele deixa de ser o dono, né, das ferramentas, ele deixa de ser o dono das matérias-primas e ele passa a ser um trabalhador que está trabalhando para uma pessoa que é o dono daquele espaço, né, que era chamado de manufatura, ou de grandes oficinas, né? E aí esse dono desse espaço, esse dono das ferramentas, das matérias-primas, passa a contratar pessoas, essas pessoas fazem, né, o trabalho, né? Então, no caso do artesanato, o artesão, na hora de vender, né, os seus produtos, ele acaba, né, ficando, né, com o dinheiro, né, com a renda que ele, né, vai obter aí da venda desses produtos. No caso da manufatura, não, né? Não vão ser os trabalhadores que vão ficar, eles vão receber um salário e quem fica com aquela renda e com o que excede, né, aquilo que foi gasto para produzir, né, que é o chamado lucro, né, aquele a mais, né, que é conseguido na venda de um produto, isso acaba ficando com o patrão. Então a gente vai ter aí a figura do patrão e dos trabalhadores, né, que muitas vezes vão ser explorados aí no seu trabalho, né. Aquilo que o patrão ganha, né, em cima do trabalho, né, daquelas pessoas, né, acaba sendo muito mais, né, do que, né, nas contas, né, se a gente fizesse as contas, representaria ali, né, o trabalho feito ali de fato pelas pessoas. E a gente vai ter, né, já com o surgimento da indústria, né, no trabalho da indústria, que a gente vai chamar de maquinofatura, né, a gente vai ter ali uma outra mudança, né? O nome maquinofatura já vai apontar para a gente que o trabalho já não vai ser mais manual, a gente já vai ter a máquina, né,
operada pelas pessoas, claro, né, mas a máquina já, né, produzindo né, os produtos aí, né, desse local, né, de produção. E, né, a gente vai ter, então, né, novamente o trabalho sendo dividido aí pelas pessoas. A gente vai ter também, né, nessas maquinofaturas ou indústrias, né, no trabalho industrial, né, já sendo trabalho industrial, a gente vai ter também uma característica bem interessante, né, que é justamente o surgimento das chamadas linhas de montagem, né? Os produtos, né, eles acabam, de certa forma, percorrendo um circuito de etapas, né, de cada etapa que leva à sua produção. Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma cadeira, né, a gente vai ter uma primeira etapa, né, em que é colocado lá toda aquela armação de aço da cadeira, né, aí, né, numa espécie de uma esteira, né, a gente vai ter esse metal indo para uma outra parte em que a máquina, né, ou as pessoas, né, os trabalhadores seriam chamados operários, vão colocar lá o assento daquela cadeira, aí segue para uma outra etapa em que vai se colocar o encosto da cadeira, segue para uma outra etapa em que vai se pintar, segue uma outra etapa, né, que vai dar um acabamento final, enfim, né, o trabalho vai sendo feito ali por etapas, muitas vezes percorrendo, né, uma esteira, né, enfim, o que se chama de linha, né, de montagem. E cada trabalhador, né, operando máquinas, sendo responsável por uma etapa e tendo total desconhecimento de como fazer o todo. Se lá no artesanato o artesão sabia fazer todo o seu produto, aqui na maquinofatura ou na indústria ele já não sabe, né, mais fazer, né? Já que a gente está falando de trabalhadores, né, há uma das mudanças que a Revolução Industrial vai trazer em relação à própria questão, né, do trabalho, né? O que vai acontecer aí em relação ao trabalho, né? A gente já acabou de explicar, né? E aí, assim, a sociedade ela vai ser dividida, né, numa sociedade, né, em que a gente vai ter, de um lado, os donos, né, dessas fábricas, os donos dessas indústrias, tá? De um modo geral, tá, gente? Claro que existem outros grupos na sociedade, né? Mas, de um modo geral, a gente vai ter um grupo dos donos, né, das fábricas, por exemplo, que vai ser o grupo da chamada burguesia, né, e os trabalhadores, né, esses operários, né, que vai ser o grupo do chamado proletariado, né? Enquanto a burguesia é dona, né, das fábricas, né, é dona, né, de alguma coisa, os trabalhadores, o proletariado não é dono de nada, isso é dono de si, isso é dono da sua força de trabalho. Para sobreviver, já que ele não é dono de nada, né, precisa sobreviver. Como é que ele vai sobreviver? Ele vai vender a sua força de trabalho, vai trabalhar em troca de um salário, né? Lá nas primeiras fábricas, né, as condições desses trabalhadores eram muito ruins, né? Os locais, né, muitas vezes eles eram sujos, não ofereciam segurança aos trabalhadores, muitos acidentes de trabalho aconteciam, havia trabalho infantil, né, mulheres e crianças costumavam ser, né, contratadas porque naquela época ganhavam menos, né? A gente vai ter salários baixos, não tem direitos para esses trabalhadores, a descanso, férias, nada disso. Então, os trabalhadores, né, diante desse quadro, eles vão começar a lutar. Aí, lá no século XIX, principalmente, a gente vai ter as primeiras lutas dos operários, né? Uma das primeiras formas de luta será a sabotagem, né? Vai ser a destruição, né, de máquinas. Os trabalhadores acabam acreditando que destruir as máquinas né, o caminho para acabar com aquilo, né, que eles consideravam errado, mas depois eles vão entender que não bastava destruir as máquinas, né? Era preciso outras formas, né, para que melhorasse aquelas condições de trabalho e de vida deles. Então eles começam a se organizar em associações de trabalhadores, que depois vão dar origem aos sindicatos, né, que são aqueles grupos, aquelas associações que representam trabalhadores, né, na sua luta por direitos, né? A gente vai ter então as primeiras greves, né? E a partir dessas manifestações os trabalhadores então vão pouco a pouco conquistando muitos direitos que até, né, hoje tem e que nos dias de hoje, infelizmente, né, no Brasil, por exemplo, no Brasil recente dos últimos anos, muitos direitos estão sendo retirados dos trabalhadores, né? Direitos que os trabalhadores conseguiram com séculos de muita luta, né? E para fechar, a gente vai falar então das consequências, né, dessa Revolução Industrial, algumas delas, evidentemente, né? A gente vai falar, por exemplo, né, o que é consequência? Aquilo que a Revolução Industrial trouxe, né?
ela trouxe a urbanização, né? As primeiras fábricas se localizavam nas cidades, então as cidades vão crescer, né? E muitas vezes esse crescimento das cidades vai ser feito de uma forma desordenada, e a gente vai ter também ao lado disso, quer dizer, ao lado, né? A gente vai ter áreas das cidades que de repente vão começar a ganhar calçamento, vão ganhar iluminação, né? Geralmente as áreas onde vive a burguesia, onde vivem os mais ricos da sociedade, enquanto outras dos trabalhadores vão acabar sendo abandonadas, né? E a gente vai ter, né, o surgimento aí, né, dos subúrbios, né? A gente vai ter surgimento, né, das comunidades, né, que muitas vezes vão ser desassistidas, né? Não vão ter, né, o mesmo tratamento de estrutura que outras áreas, né, das cidades. A gente vai ter maior divisão do trabalho, como eu falei, né, o trabalhador cada vez mais se especializando, né, numa etapa do trabalho e desconhecendo como fazer o todo. A gente vai ter a dependência tecnológica, que eu falei lá no início dessa apresentação, né, as pessoas cada vez mais dependentes, né, da tecnologia no seu dia a dia, tanto que a gente hoje diz, eu não sei viver, esqueci o celular, parece que, né, acabou minha vida, né, não sei mais viver sem ela, né. A gente vai ter o aumento também, né, e aí consequências negativas, como, por exemplo, o aumento da poluição, né, e a gente tem hoje, por conta desse aumento da poluição, né, emissão de gases, né, pelas fábricas, né, pelos carros que vão surgir, os veículos que vão surgir, né, também como consequência aí, né, dessa revolução industrial, né, a gente vai ter emissão de gases que vão ser gases, né, extremamente nocivos à atmosfera, né, e a gente então hoje está vivendo um momento de aquecimento global, né, por conta da poluição da atmosfera, né, que se inicia lá na Revolução Industrial, né, mas por outro lado, né, e aí, para a gente fechar, a gente pensar, por exemplo, no momento de pandemia, né, como que atravessamos, a gente pensa também que a Revolução Industrial acabou trazendo também o avanço da própria medicina, né? O conhecimento, né, científico se desenvolve, né, novas ferramentas, né, novos meios de tratar, de se produzir, por exemplo, vacinas, né? As fábricas também produzem vacinas. Então, né, é uma consequência aí que a gente pode dizer, né, o desenvolvimento das fábricas acabou resultando também no desenvolvimento de remédios, de vacinas, de máquinas que podem, né, por exemplo, respiradores, né, máquinas de UTI, que podem acabar salvando vidas, né? Então, a gente tem consequências positivas e consequências negativas, né, dessa Revolução Industrial, né, que começa, né, lá no século XVIII na Inglaterra. Ok, pessoal? Então é isso. Até a próxima!